Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o Senhor venha cobrir a nossa casa com o sangue de Jesus, nossa família, nossos filhos, com o sangue de Jesus. Também oramos pelo Brasil, para que de norte a sul e de leste a oeste o sangue de Jesus cubra a nação brasileira. E nós declaramos, Senhor, que tudo está debaixo do teu controle. Eu também quero orar, ó Deus, pedindo ao Senhor, abençoe os filhos, abençoe, Senhor, a vida sentimental de cada pessoa. E eu oro, Senhor, para que a paz, a felicidade, a alegria entre em cada lar. Também quero declarar salvação nas famílias. Aquele que ainda não te conhece, Jesus, a minha oração é que através da vida dessa pessoa que está orando junto comigo, a salvação entre nessa casa, a salvação entre nessa família. Eu quero declarar, ó Deus, por terra agora, todo tipo de influência maldita, influência negativa na vida dessa pessoa. Quero declarar, Senhor, que o mal não vai prevalecer contra esta casa. Acampa teus anjos ao redor dessa família, Pai. Acampa teus anjos ao redor dessa casa. Senhor, eu oro em nome de Jesus, desfazendo agora todo tipo de maldade, todo tipo de contrariedade, todo tipo de oposição contra essa família, contra os filhos, contra a vida sentimental que cai por terra. Meu Deus, todo olhar maldito, todo olhar negativo, eu oro, Senhor, para que esse mal caia por terra. Eu quero declarar, Pai, vitória na vida dessa pessoa, vitória na sua casa, vitória no seu casamento. Oro também, ó Deus, para que as brigas cessem, a confusão cesse, as dificuldades cessem, todo espírito de ruína, de bancarrota, de dificuldade, de tranqueira, de amarra, caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Venha fortalecer, Pai, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Senhor, sustenta agora, Senhor, com teu poder, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje no primeiro dia do propósito, orando pelos filhos e orando pela vida sentimental. Independente de você ser uma pessoa solteira ou divorciada, acredite, Deus quer trazer felicidade para a tua vida sentimental. Então, nesse propósito, nós vamos inclusive orar pelos casados, mas orar também por aqueles que estão pedindo pela sua vida sentimental. E eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Quem intercede pela sua família, quem coloca o seu lar diante de Deus, está protegendo o futuro, o destino da sua família. Então você não está apenas orando agora, você está protegendo o futuro deles. Tem muita coisa que acontece na vida das pessoas que é por falta de oração. É por falta de oração que as coisas elas caem por terra. É por falta de oração que a empresa que antes era um sucesso, começa a decair. É pela falta de oração que uma família começa a ter perdas, começa a afastar-se, começa a entrar em guerras. Preste atenção numa coisa. Toda decisão que você tomar vai influenciar na tua família. E toda falta de fé, toda falta de oração, toda falta de busca por Deus também vai interferir na tua família. Ou seja, se nossas decisões interferem na nossa casa, então a nossa falta de Deus também vai interferir na nossa casa. É por isso que você tem que se colocar como uma coluna de oração na tua família. Você precisa ser alguém que está ali, perseverante. Você não desiste. Você não sai da sua posição. Você está ali, firme em oração, buscando a Deus sem parar, sem retroceder.
E isso vai refletir na tua casa. Isso vai refletir na tua família. Você vai ver a honra de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Por isso, você tem uma responsabilidade. Não parar de orar. Não parar de clamar. Não parar de buscar. Se você tiver uma atitude perseverante, você vai avançar. Se você tiver uma atitude perseverante, você vai vencer, vai romper, vai chegar a lugares altos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida. Mas você não pode parar, você tem que continuar, porque é por você que as bênçãos estão entrando na sua casa. É por você que está aí clamando, que está orando, que está na presença de Deus, que Deus está protegendo a tua família, Deus está dando livramento, Deus está fazendo coisas grandes aí. Então não para. Não para. Não é para parar, é para continuar. Não é para retroceder, é para avançar. É isso que o Senhor manda dizer para você. Você tem que avançar. Você tem que avançar, você tem que continuar, você não pode parar. É o que Deus está falando contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero declarar o Salmo 91 sobre você, sobre a tua família. E quero fazer 2 convites para você. Meu primeiro convite é que domingo agora, 9 horas da manhã, eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu convido você a participar e entrar nesse ambiente profético. Então vem estar conosco, domingo agora, 9 horas da manhã. E também eu quero convidar você, eu quero lhe convidar a participar da Escola de Profetas. É um evento online, é um evento internacional, temos vários países que já estão com seus inscritos, representantes das suas nações, e eu acredito que essa Escola de Profetas vai ser uma bênção. Eu entendo, gente, que muitas vezes é desafiador para nós participar de um evento ou se movimentar para algo. Só que tem coisas que você só vai receber se você tiver uma atitude vencedora. No sentido de correr atrás daquilo que você quer, correr atrás daquilo que você deseja. Amém? Então, eu lhe convido a mergulhar na presença de Deus. Eu lhe convido a mergulhar na presença de Deus. Eu lhe convido a participar dessa Escola de Profetas. Vai ser um divisor de águas na tua vida. Amém? Não perca essa oportunidade. Domingo ao meio-dia, encerra as inscrições. Então, domingo ao meio-dia, nós vamos encerrar as inscrições e eu acredito que a oportunidade chega a todos nós. Amém? Esses profetas que vão vir ministrar são uma bênção. Você certamente vai receber algo de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai tocar na tua vida de uma forma sobrenatural. Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero pedir para você que está aí ao vivo, deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que essa oração chegue a mais pessoas. E se você puder compartilhe agora com 7 pessoas ou 7 grupos. E se tem alguém que não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos, vamos caminhar no sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz assim o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, queridos? Permita-me orar pela sua vida nesse momento. Há poder no nome de Jesus e há poder na oração. Eu creio. E eu convido você a não quebrar esse propósito. Amanhã, 6 horas da manhã, se Deus quiser, estarei ao vivo junto com você aqui. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, vem com teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está nesta oração, junto comigo. Eu oro, Senhor, para que tu toque com teu poder a vida de cada pessoa que está aqui. Toca com teu poder agora, toca os filhos. Senhor, que os filhos se deem bem, que toda briga, toda confusão, Senhor, dentro de casa, ou até mesmo nos filhos que já são casados, Senhor, eu oro agora para que a tua mão de poder repouse sobre os filhos. Também oro, Senhor, pelos casais e pela vida sentimental de quem está solteiro, é viúvo, separado. Que o Senhor cubra com o teu sangue a vida dessas pessoas. Proteja, Pai, livra do mal. Que os laços de Satanás sejam cortados e desfeitos agora. E a minha oração, Espírito Santo, é para que a presença do Senhor entre nesse lar. Cada pessoa, Pai, que está aqui nessa oração e está recebendo, que a tua presença entre nesse lar. Aquele que está abrindo as portas para ti, Espírito Santo. Enche da paz, enche de alegria, enche de saúde. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que toda obra de maldade contra essa casa está por terra. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda inveja contra essa casa está por terra. Senhor, reveste com teu poder este lar. Reveste com teu poder esta família. No nome de Jesus Cristo. Vem com o teu poder, Pai. Traga saúde a quem está doente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Que haja cura agora, que haja milagre. Senhor, eu quero cancelar agora todo tipo de bloqueio que há no mundo espiritual que está impedindo as bênçãos de entrar nessa casa. Eu declaro agora em nome de Jesus, porta fechada para o inimigo, mas porta aberta para a presença de Deus. Que este lar esteja blindado agora completamente pelo poder e pelo sangue de Jesus. E que somente entre nessa casa a presença de Deus, entre nessa casa a vida de Deus, entre nessa casa o Zoé de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua mão de poder está sobre esse lar. A tua mão de poder está sobre esse lar. Toda pessoa, Pai, que está angustiada, toda pessoa que está sentindo solidão, toda pessoa, Pai, que está com o coração amargoso. Senhor, eu quero declarar agora que a paz de Jesus está entrando nessa vida. Que todo ressentimento, raiva, ódio está caindo por terra, está se dobrando diante do amor de Jesus Cristo. Que o amor de Jesus Cristo encha esse lar. O amor de Jesus Cristo aumente no coração do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Vem encher esse lugar da tua presença, Jesus. Vem encher esse lugar da tua presença, Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa, Pai. Abençoo sua família, abençoo sua casa. E declaro, Pai, que vai haver avanço, vai haver prosperidade, vai haver, Senhor, inclusive, testemunhos para a Tua glória. Senhor, prepara conexões para essa família. Senhor, que o Evangelho entre nesse lar, que a presença de Jesus entre nessa casa, que a paz de Deus esteja em cada cômodo desse apartamento, em cada cômodo dessa casa. E nós declaramos agora vitória em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós profetizamos que aquilo que levaria anos vai acontecer em dias, que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida e que tudo que está ligado a nós, o Senhor está cuidando, o Senhor está livrando, o Senhor está abençoando. Oramos o nome de Jesus Cristo para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, infecções, inflamações, rendam-se a Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa, que as dores na sua cabeça, as dores nas suas costas, nas suas pernas, rendam-se a Jesus Cristo e que haja milagres agora. Sim, da mesma maneira que acontecia há 2000 anos atrás, como está escrito na Tua Palavra, Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Por isso cremos em milagres, cremos em curas, cremos em transformação, cremos em mudanças. Toque-os com Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor, Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. O Senhor me deu uma palavra muito poderosa e profética para abençoar a tua vida. Por isso eu quero fazer um pedido muito especial para você, que essa oração ela seja compartilhada com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, para que Deus possa abençoar elas como vai abençoar você. Você crê? Então, coloca aqui nos comentários 3 coisas que você gostaria de uma intervenção de Deus, 3 pedidos antes que o ano acabe. Nós estamos orando desde ontem por isso. E eu sei que o nosso Deus é o Deus da resposta. Amém? Em Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Essa passagem está falando sobre estações. Existem estações boas e estações que não são tão boas. Deus fez uma em oposição à outra. Eu sei que isso é muito sério que eu estou falando para você. Mas assim como Deus estabeleceu as estações, verão, inverno, outono e primavera, essas 4 estações, e essas estações ajudam a regular muitas coisas aqui na Terra, Deus também estabeleceu estações na nossa vida, para que você não viva só na guerra, mas que você tenha tempos de paz, para que você não apenas chore, mas tenha tempos de grande alegria, que salte de alegria, como está escrito aqui. Ou seja, há tempos e tempos, há estações e estações, e nós não podemos correr das estações, mas devemos aprender a discernir os tempos. A Bíblia diz que os filhos de Isacar discerniam os tempos, se tornaram especialistas, experts em discernir os tempos. No meio do ano, eu comecei a sentir algumas mudanças de Deus na minha vida. Uma mudança, sabe, de estação, e que era tempo de coisas novas na minha vida, no meu ministério, no projeto que Deus tinha para a minha vida. E começou a nascer algumas coisas dentro de mim. No entanto,
muitas vezes não compreendemos, temos dificuldade, na verdade, de discernir a grandeza, o tamanho e até mesmo os detalhes do que Deus está colocando no nosso coração. E sabe, às vezes você tem que caminhar pela fé, mesmo sem saber o que Deus está querendo de você. Ele só diz para você continuar e é isso que você tem que fazer. E por quase 6 meses, eu comecei a buscar por isso e nas minhas orações eu sempre pedi a Deus: Senhor, torna claro o propósito que o Senhor tem na minha vida, porque quando você sente que Deus está lhe levando para uma nova estação, você tem que ficar com os seus ouvidos abertos. Então anota aí, toda vez que você vai acessar uma nova estação, algo que Deus está preparando para a tua vida, seus ouvidos têm que estarem abertos. E você deve prestar atenção nos sinais que Deus vai colocando no seu caminho, nas coisas que Deus vai permitindo que aconteça, para lhe conectar ao propósito maior. Se você olhar para a vida dos patriarcas, todos eles viveram estações de Deus, estações de abundância, estações de extrema dependência de Deus, onde as coisas ficaram difíceis, mas que Deus sempre, nessas estações difíceis, Ele dava uma estratégia, Ele dava um caminho para essas pessoas trilharem e vencerem. Você tem que compreender, entenda, existem tempos na nossa vida, tempos que o Espírito Santo Ele vai colocando algumas coisas no seu coração e você tem que estar com seus ouvidos conectados, sabe, para entender o que Deus está querendo lhe transicionar, para onde Deus está querendo lhe levar, o que Deus está querendo conduzir você, porque disso depende não só o destino que Deus tem para você, mas também o plano e o propósito em relação à vida de outras pessoas. Então, estar com os ouvidos, sabe, abertos, entender que Deus traz novas estações para a nossa vida. Tem gente que não consegue transicionar de uma estação para outra, porque entra, sabe, num ritmo e aquele ritmo se torna uma coisa pesada para a pessoa, se torna um fardo e ela entra no piloto automático e ela vai fazendo as coisas, sabe, e fazendo e produzindo e não para perceber que Deus está querendo mudar tudo, que Deus está querendo trazer um novo tempo para ela. Eu tenho tentado entender, sabe, o que Deus tem pedido para mim de cada tempo. Se você olhar para Abraão, teve uma estação que ele estava muito acomodado, próximo do pai, mas teve uma estação que Deus levou ele para uma grande aventura, uma aventura profética. Deus levou ele a um tempo novo, um tempo de dependência, um tempo longe da casa, longe da família. Eu vivi várias estações também na minha vida e tenho procurado entender o que Deus está pedindo de mim de cada estação. Teve um tempo que Ele pediu para mim, sabe, viajar muito, e teve um outro tempo que Ele disse: agora eu quero que você fique onde você está, para que você possa pregar o Evangelho da onde você está. E foi aí que eu entrei na televisão, e foi aí que eu entrei na rádio, e muitas pessoas foram abençoadas através daquilo que Deus foi colocando no meu coração. Então eu quero que você preste atenção nisso. Há estações, as estações mudam. Tem gente que não entende que uma crise muitas vezes na sua vida é Deus lhe levando a uma mudança. Na curva da crise é necessária uma mudança. A curva da crise é necessária uma mudança, porque Deus está lhe chamando para outra coisa. E você tem que estar aberto àquilo que Deus está lhe chamando. Há momentos que Deus vai colocar um projeto totalmente novo. E eu não sei, sabe, para quem que Deus está falando isso, mas eu tenho entendido da parte de Deus que eu tenho que entregar resposta para as pessoas aqui nas orações.
Deus me usa dessa maneira para dar direção a quem está buscando direção. E eu sei que há pessoas que estão aí, que estão em crises internas, sabe? E que não estão mais felizes no que estão fazendo e que Deus está querendo movimentar você para outras coisas. E você tem que perceber isso, que Deus está querendo lhe movimentar. Ou seja, o fato de Deus ter tirado o seu coração daquele lugar é porque Deus está fazendo uma coisa nova. A minha preocupação é quando as pessoas não percebem isso e começam a tomar decisões emocionais. Ou seja, não é dirigido por Deus, é baseado nas suas emoções, é baseado no que fazem para ela, é baseado naquilo que o outro está prejudicando ela. Isso não é uma mudança de Deus na tua vida. Mudança é quando você tem uma indignação interior, sabe? E que você entende que Deus está querendo falar algo com você. Você entende que Deus está querendo falar algo com você. Quando você é perseguido, quando você é atacado, quando você, sabe, enfrenta desafios e você sabe, isso tudo está acontecendo porque Deus quer me levar para um outro nível. Deus permitiu Saul na vida de Davi e quando a perseguição aumentou, Davi entendeu, eu não posso mais andar com Saul. Davi entendeu isso não vai dar certo. Eu vou pegar e vou sair aqui desse lugar porque se eu continuar aqui eu vou morrer. E sabe, esses insights, essas direções de Deus, elas fazem parte do nosso futuro. Elas fazem parte do destino que Deus tem para a nossa vida. Por isso eu quero afirmar para você no nome de Jesus, eu quero que você pegue essa palavra, porque essa palavra é uma palavra profética para você. É uma palavra que o Espírito Santo está querendo falar aqui contigo. E o Senhor está dizendo, você precisa compreender os tempos e as estações. Aqui em Eclesiastes 3 eu entendi que há uma estação para cada coisa na nossa vida. Há a estação de nascer e a estação de morrer, a estação de plantar e a estação de arrancar o que se plantou. Qual que é a estação que você está vivendo agora? Será que Deus não tem nada novo para você? Será que as estações na sua vida, elas são diferentes das estações que estão aqui nesse mundo? Creio que não. Há tempos e tempos e nós temos que compreender. Aí você pergunta, e como que eu posso compreender? Peça para o Espírito Santo aumentar o seu discernimento espiritual. Peça ao Espírito Santo o que Deus está querendo colocar no seu coração. Você sabe que muitas pessoas, por não compreenderem o tempo de Deus na vida delas, elas se jogam para qualquer coisa que elas acham que é tendência. Não, a tendência é essa. E sabe, uma tendência não é uma estação. Uma tendência não é uma estação. Uma tendência é uma coisa que está dando certo, ou que começou certo, mas que muitas vezes não é o que Deus tem para a sua vida. Então, quem se move pelo Espírito não se move por tendência. Quem se move pelo Espírito se move por uma mudança no tempo da sua vida, uma mudança na estação. Essa é uma palavra profética para muitos que estão aqui ouvindo agora e eu sei que o Senhor está falando contigo. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração e antes de declarar o Salmo 91, quero convidar você, domingo agora, nós vamos ter uma grande reunião na nossa igreja, a igreja que nós congregamos em São Paulo, Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, domingo 9 da manhã. E nós vamos transmitir aqui a partir das 9h30 da manhã. Eu convido você a estar junto conosco. Amém? E se você puder, compartilhe agora essa palavra e essa oração que eu vou fazer com o maior número de pessoas que você puder. Também quero falar rapidamente do meu livro Café com Jesus, que está sendo, assim, incrível. Os testemunhos que nós temos recebido desse livro. Tem gente que diz que faz o devocional de manhã e durante o dia, aquilo que eles fizeram o devocional, muitas vezes são provados naquilo, muitas vezes são dirigidos por Deus, lembram da palavra. Então, é realmente um livro que vai abençoar a tua vida, vai te ajudar no teu crescimento espiritual. Você pode pedir o nosso livro através do nosso site www.vinicius17.com.br. E você que mora nos Estados Unidos, lá no meu site, certo? Tem um link para você preencher
E nesse link nós vamos, através desse grupo, mandar informações importantes para você de coisas futuras. Vamos também edificar você com mensagens de Deus. Assim como eu tenho grupos aqui no Brasil, nós também temos grupos nos Estados Unidos, na Europa, na África, até no Japão, certo? E muita gente tem sido abençoada. Então, se você mora na América, nos acompanhe, certo? E o meu terceiro anúncio é que dia 6 de janeiro eu tenho um anúncio importante. Talvez é um dos anúncios mais importantes do nosso ministério e do que Deus está colocando no nosso coração. Dia 6 de janeiro, marca aí essa data. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você, e me veio algo ao meu coração nesse momento. O que você quer que Deus abençoe na sua vida? Além dos 3 pedidos que você está fazendo a Deus aqui, o que você tem na sua vida que você precisa do favor do Senhor? Você precisa que Deus coloque a mão sobre isso. Amém? Talvez isso não é o tipo de coisa de colocar nos comentários, mas agora na hora da oração apresenta a Deus isso em nome de Jesus. Amém? Pai santo e justo, vem com o teu favor agora sobre isso que essa pessoa está colocando diante de ti. Essa pessoa está pedindo a bênção, Senhor. Ela está pedindo que o Senhor derrame favor sobre ela. E nós oramos, Pai, pedindo o teu favor sobre nossas vidas. E que a unção do Espírito Santo seja liberada abundantemente sobre a nossa vida. Nos unja, Senhor. Nos habilite para todo propósito. Nos dê discernimento sobre as estações que o Senhor tem para a nossa vida. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a influência do mal. Nós quebramos todo tipo de obra maligna, mandada, invocada, projetada, que seja quebrada na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre agora, que ela seja liberta, que o poder de Deus toque a vida dela, que as amarras espirituais sejam cortadas e que venha um tempo de grande provisão na vida dessa pessoa, um tempo de milagres, um tempo de sobrenatural na vida dela. Senhor, toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda angústia, todo medo, toda depressão renda-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo agora. Meu Deus, e que venha uma estação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, tempos de paz, de prosperidade, onde todos na casa dela também terão experiências com Jesus. Senhor, abre os ouvidos do teu povo. Ajude-os a discernir o tempo, a estação, o que o Senhor tem reservado, as mudanças que são necessárias. E eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, tudo na nossa vida está nas mãos de Deus. Colocamos tudo na nossa vida nas mãos de Deus. Eu apresento cada pedido de oração a Ti agora, Jesus. Cada pedido de oração, cada clamor, Senhor, a necessidade de cada pessoa eu apresento a Ti. E eu te peço, Pai, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. E nós pedimos ao doce e amado Espírito Santo, fala conosco, nos conduza. Precisamos da Tua bênção sobre a nossa vida. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa bênção, tome posse da palavra, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te capacite, no nome de Jesus. Até mais.
Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Compartilhe, não esqueça. Até mais. Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade para você. Nós vamos falar hoje sobre sonhos relacionados a grandes destinos e a grandes propósitos. Saiba você que Deus depositou algo muito especial aí na sua vida. Só que isso só vai alcançar o destino se você liberar o potencial do dom ou da habilidade que Ele colocou na sua vida. Eu vou te explicar. Fica até o fim desse vídeo. Vou dar aqui também para você alguns sinais de que isso é com você, porque tem pessoas que não imaginam o que elas carregam. Elas não imaginam o propósito que elas carregam, elas não imaginam o dom que elas carregam, elas não imaginam o ministério, o grande ministério que Deus tem com a vida delas. Então, gostaria que você ficasse até o fim desse vídeo aqui, para que você fosse ministrado pelo Espírito Santo. Eu sou o profeta Vinícius Iracete e você é muito bem-vindo aqui nesse canal dos dons espirituais. Peço que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora, porque eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu quero, antes de começar a falar sobre o que Deus colocou no meu coração, eu quero ler um texto da palavra de Deus para você, que é Deuteronômio capítulo 31, verso 6, e que diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. A nossa segurança está em Deus. Ele é a nossa certeza de que ficará tudo bem. Por isso, coloque tua fé em Jesus, coloque a tua fé na palavra dele que nunca falhou e não vai falhar com você. Bem, eu quero falar então sobre aquilo que Deus deposita para uma pessoa. Há coisas que Deus dá para uma pessoa que não é para ela servir apenas pessoas. Por exemplo, um jogador de futebol, ele pode receber um dom, um talento especial para driblar, para fazer gols ou até mesmo para defesa. Mas aquele dom vai servir pessoas, vai servir um time, vai servir um técnico, vai servir um clube. Mas se eu falar para você que Deus deu o dom para ele também servir a Deus, exatamente, o propósito de Deus dar para alguém um talento, um dom, é servir não apenas as pessoas, mas servir a Deus, para que as pessoas vejam o que Deus entrega para uma pessoa. E se eu disser para você que todos nós recebemos uma habilidade especial de Deus? Tem gente que acha isso impossível, porque olha para si e não vê uma habilidade especial. Na verdade, o que falta é você acreditar no que Deus te deu. E quando eu reconheço o que Deus me deu e começo a usar aquilo que Deus me deu, o dom de Deus abre caminho para mim. O dom vai abrir caminho para você quando você reconhecer ele e usá-lo. O dom, a habilidade que Deus te deu, vai também trazer prosperidade para a sua vida. Você não vai precisar correr atrás do dinheiro, o dinheiro vai vir a você. Porque o dom está ligado também a uma prosperidade divina. Porque a verdadeira prosperidade não é aquela pessoa que corre para ter ou corre para comprar coisas, mas a verdadeira prosperidade é aquela pessoa que ela aprendeu que a maior riqueza não é o dinheiro que ela tem, não é o que ela conseguiu construir, a maior riqueza é a habilidade, é o dom que Deus deu a ela. Então, se ela manter o dom dela em funcionamento, certamente Deus vai honrar e a prosperidade vai vir a essa pessoa. E um detalhe sobre a prosperidade também
é você servir aos outros com aquilo que Deus te dá. Então, uma pessoa próspera não é só uma pessoa que tem dinheiro, mas é uma pessoa que aprendeu a servir os outros com o talento que Deus deu a ela, com o dom que Deus deu a ela. Há pessoas que Deus, muitas vezes, determinou que essas pessoas, através do dom delas, iriam alcançar a vida de milhares ou de milhões de pessoas, mas elas não acreditaram no que Deus deu. E um detalhe importante: todo dom pode ser potencializado, todo talento, toda habilidade pode ser potencializada. Basta você acreditar que existe uma fonte. Deus é a fonte do dom, Deus é a fonte do talento, Deus é a fonte de toda a criatividade, de toda a inspiração, de tudo que é novo. Ele é a fonte. Então, se eu for a fonte, eu posso receber um liberar do potencial que há em mim. Para isso, você tem que acreditar que você tem algo que você carrega, que você precisa descobrir com Deus como usar o que Deus te deu. A partir do momento que você descobre que você é um bom veterinário acima da média, a partir do momento que você descobre que você é um bom jogador de futebol acima da média, e você entende que com treino, com dedicação, você pode ampliar a capacidade daquele dom, daquela habilidade, as coisas ficam mais fáceis para você, porque o dom ou o talento vão abrir caminhos para você. Agora, nunca esqueça da fonte. Deus é a fonte e Ele pode amplificar. Por melhor que você seja, você pode ser um craque mundialmente conhecido. Saiba que Deus, Ele pode amplificar o que Ele te deu. Tudo pode ser amplificado. Agora, como que você vai descobrir que você tem um grande dom, um grande talento, uma grande habilidade? Eu vou aqui falar de 3 coisas, tá? 3 coisas rapidamente. A primeira coisa é se você sonha com multidões. Pessoas que sonham com multidões, pessoas que sonham diante de pessoas, ou ensinando pessoas, ou até mesmo fazendo discursos, sabe, para multidões, e sonham com pessoas desconhecidas, pessoas que nunca viram na vida, mas esses sonhos são frequentes. Isso está relacionado ao que Deus tem para a tua vida. Isso está relacionado ao alcance do teu dom. Teu dom vai alcançar muitas pessoas. Teu dom vai tocar em muitas pessoas. Segundo, pessoas que sonham demais. Todo sonhador não sabe que está sendo influenciado. Aí você pergunta assim, como assim? Todo sonhador. Sabe o dia que você vai tomar uma ducha de água, seja quente ou fria, você fica lá no banheiro, sabe? Meditando no seu futuro, meditando no que você poderia ter, no que você poderia conseguir. Ou seja, você pensa coisas grandes, você pensa realmente em realizações e chamam você até de sonhador. Só que isso não é por acaso, é a propulsão do teu dom, é o teu dom querendo ser liberado na sua vida. Há pessoas que têm uma habilidade de fazerem doces, de fazerem pães, uma habilidade de fazerem pizzas. A partir do momento que você vai potencializar, aprendendo a fazer pizzas, você descobre que aquilo ali é o seu talento, aquilo ali é o dom que Deus te deu. E você começa a se esforçar, a aprender a fazer novos pratos e realmente fazer novos sabores e pede a Deus, para Deus lhe dar a criatividade. Tenho certeza que você pode inovar na gastronomia da tua cidade, você pode inovar como um empreendedor nato, e aquilo que começou pequeno pode se tornar grande, porque você sonha com essas coisas, você sonha com coisas grandes. Terceira coisa, quando você tem um dom, tem um talento especial,
dentro de você, você vai ter uma confiança muito grande. Uma confiança muito grande naquilo que você sabe fazer. Então você tem uma confiança. Para os outros você é tido até como orgulhoso, como sabichão, mas não é. É porque Deus colocou uma certeza dentro de você, que a hora que esse dom, que esse talento for colocado para fora, então, meu amigo, que saiam da frente, porque você vai romper. Um outro sinal, tá? Eu iria falar de 3 apenas, mas eu vou dar mais 2. Um outro sinal de que você tem um grande chamado é se um dia alguém lhe entregou uma palavra. Você foi num culto, sabe? E algo mexeu com você, principalmente relacionado às grandes coisas, sabe? A realização do impossível. Essas palavras, filmes que você assiste relacionado à superação, relacionado a grandes vitórias, ou uma profecia que você recebeu, né, que Deus tinha grandes planos na tua vida. Saiba que isso mexeu com você. Isso mexeu com você porque tocou no teu dom. Tocou no teu dom e isso motiva você, sabe, a acreditar que Deus vai fazer muito mais na sua vida. Há muito mais para você. E antes de eu falar da quinta coisa, eu quero pedir para você que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, porque tem muita gente que tem chamado, muita gente que tem dom, muita gente que precisa usar o que Deus deu a ela, muita gente que precisa usar o que Deus deu a ela, e você vai ser uma dessas pessoas que vai romper, sabe? E tenho certeza que Deus, Ele tem preparado muito para você. Então, te inscreve aí no canal também, para que você aprenda mais sobre o que Deus tem para a sua vida. O quinto sinal é se você constantemente, tá? Constantemente, você tem um sentimento de ajudar as pessoas. Talvez você diga assim, poxa, mas o que isso tem a ver com dom, com talento? Tem tudo a ver, porque tudo que Deus nos dá é para servir a pessoas e servir a Deus. Tudo, absolutamente tudo. Se você usar o dom que você tem só para Deus, você não cumpre o propósito, tem que ser para pessoas também. E se você usar só para pessoas, como muita gente, né, com talentos incríveis, dons incríveis, até mesmo da música, usaram só para pessoas, não cumpriram o pleno propósito. O pleno propósito é quando você consegue servir a Deus e consegue servir as pessoas. Se você não sabe como fazer isso, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe ajudar. O Espírito Santo, Ele é real, Ele é um Deus. E Ele pode lhe auxiliar. Basta você pedir a Ele e Ele vai lhe mostrar. Peça em nome de Jesus. E o Espírito Santo irá guiar você a toda a vontade que Deus tem para a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Eu quero te convidar, nesse domingo agora, nós teremos um grande culto, às 9 horas da manhã, aqui na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Vem estar com a gente, você vai ser muito abençoado. Um abraço para você e até mais.